Ninguém olhou para ele e falou assim, quer ver? Quer ver eu me fazer visto aqui? Boa noite a todos, muito bom estar com vocês aqui. Hoje a gente vai fazer mais uma reunião do Homem Pleno. Essa proposta das demandas do século XXI para nós homens que buscamos melhorar sempre. Obrigado quem a primeira vez nos visita, né? O Rodrigão está aí, o pessoal que vem sempre aí, obrigado por estarem aqui. Vamos fazer uma oração para a gente dar início, o Natinho vai começar a palestra. Deus, nós queremos te agradecer pelo pão de cada dia, porque o Senhor cuida de nós em todos os momentos. O Senhor nos trouxe aqui até essa noite, o Senhor cuidou do nosso dia para que nós pudéssemos estar presentes aqui. Abençoa as nossas casas, os nossos familiares, e que tenhamos um tempo de aprendizado, um tempo de conhecer uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo para as nossas vidas, de direcionamento. Nós louvamos o teu nome e ser conosco. Amém. Boa noite. Como o Léo falou, a proposta do Homem Pleno é uma coisa bem simples. A gente tem um encontro com homens para falar sobre os desafios de ser homem no século XXI. O homem não é obsoleto, como muitos anunciam aí. Aqui nós é homem raiz. Não é Nutella, não, certo? A proposta é que a gente faça isso andar, disseminar isso aí. Você tem um convitinho aí na sua cadeira? Esse é para você levar e trazer alguém com você na próxima terça-feira, toda terça-feira, nesse mesmo horário, ok? Então, nós estamos falando nesse semestre sobre o homem em 4 dimensões. Quais são as 4 dimensões do homem? Corpo, espírito, alma e relações, ou relacionamentos, que eu chamo aqui de cosmos, né? O ambiente onde o homem vive. É sempre de dentro para fora. A raiz, o corpo. Então, a gente vai falar em algumas palestras sobre o corpo, sobre saúde, sobre a saúde física, que é muito importante em relação à nossa jornada como homens, né? Os homens estão morrendo cedo hoje, né? 50 anos, bem cedo mesmo, às 6h30 da tarde, mais ou menos, já estão morrendo. Porque não se cuidam, não é? E aí a gente vai ter umas palestras falando sobre isso. O próprio nosso querido amigo Zé Vitor vai falar um pouquinho sobre esse lance. Ele é um exemplo vivo daquilo que eu estou falando aí. De mudança de mentalidade para cuidar do corpo e falar sobre a saúde física, beleza? Então, a alma, falando das emoções, psique, inconsciente, sentimentos, aquilo que nos faz sentir como nós sentimos o mundo, viver as nossas emoções, relacionamentos e tudo mais. O espírito, o espiritual, como eu já disse aqui, sempre você vai ouvir que aqui não é igreja. Isso aqui não é igreja, eu não sou pastor, não sou guru, não sou nada disso. Eu sou só um homem que está vivendo a espiritualidade na sua dimensão, que significa relacionamento vivo com o Criador. Aquilo que o Criador fez na minha vida. Então, se não partimos da espiritualidade legítima, não tem sentido nada do que nós vamos fazer. E, por último, os relacionamentos, o cosmo. O cosmo é o ambiente das relações. É o casamento, é você com seus irmãos, seus pais, seus filhos, enfim, com todo o seu ambiente relacional, inclusive fora, no trabalho, no ambiente de trabalho, os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos de crescimento individual, como você vai desenvolver isso, essa proposta dessa dimensão bem relacionada, bem dimensionada para o seu crescimento, beleza? Muito bem, o tema de hoje é o domínio. Nós vamos falar do homem pleno e o domínio. O domínio do homem pleno. O que significa isso? Vamos pensar um pouquinho sobre essa questão de dominar. Nós estamos em época de eleição, certo? Vai ter eleições para prefeitura agora e vereança, e daqui 2 anos para presidente. Mas tem uma eleição que vai acontecer esse ano e que vai mexer com o mundo, que é a eleição dos Estados Unidos. E a gente sabe que essa figura aqui é fantástica, né? E ele representa muito essa questão do poder. Por quê? É o homem mais poderoso do mundo, literalmente, porque é a maior economia do mundo, é a maior potência militar e econômica do mundo. Então, o que se decide ali espalha por todo mundo, espalha por toda a Terra. Então, a gente sabe o que significa isso, e como isso mexe com os americanos, norte-americanos, e mexe com o mundo inteiro, fica todo mundo na expectativa. Teve um debate agora quinta-feira,
E eles começaram já essa correria pelo poder, pelo domínio. Então, quando a gente fala de domínio, a gente logo pensa em alguma figura que tem um certo poder na mão, uma certa influência. Então, quem domina determinada área é aquela pessoa que tem um poder que exerce influência sobre aquele ambiente, aquela circunstância. Pode ser uma circunstância ambiental, de lugar, de situação, por exemplo, um certo nível na empresa, ou a gerência, ou a chefia, ou mesmo a presidência, ou o famoso CEO, que é aquele que controla os destinos daquela empresa, ou o dono da empresa que controla os destinos do CEO, e assim por diante. Mas também em relação às pessoas, dominar pessoas. E quando a gente fala de domínio, logo vem essa coisa meio que ditador, né? Meio que a pessoa que controla a vida das pessoas. Mas não é sobre esse domínio que eu estou falando aqui. O que eu estou falando aqui é sobre um domínio pessoal. Lembre o seguinte, o homem pleno, para ser pleno, ele tem que funcionar muito bem de dentro para fora. Se não for de dentro para fora, não funciona. É de dentro para fora. A saúde é de dentro para fora. A alma é de dentro para fora. Se eu estou bem, o meu ambiente está bem. Certo? A espiritualidade também é de dentro para fora. É claro que eu recebo de fora, mas de cima. A espiritualidade eu não recebo do lateral, daquelas pessoas que estão no mesmo nível. Mas se eu tenho um relacionamento com o Criador, de forma que eu me encha dele, da sua grandeza, da sua especialidade, de todos os seus dons, da sua capacitação, o meu ambiente vai ser outro. Espiritualmente eu vou ser mais influente. Então é sempre de dentro para fora. Se eu estiver bem no nível do cosmos, da mesma forma. Meu casamento vai bem, meu relacionamento com os filhos vai bem, certo? O meu relacionamento dentro do ambiente de trabalho também vai bem. Então esse domínio precisa ser em primeiro lugar aqui dentro. Então não adianta eu ter autoridade e sabe a famosa carteirada? Aquela pessoa que mostra, você sabe com quem você está falando? Tá ligado? Esse tipo de domínio não é o domínio que eu estou falando aqui. Isso é um poder, mas não é domínio. E nós vamos falar sobre poder também, ok? Tá bem claro? Então vamos lá. Eu vou usar o mesmo texto que eu usei na semana passada, quando eu falei do super-homem, ou super-humanos, né? O homem pleno é super-humano, ele trabalha na ordem, não trabalha no caos, ele trabalha no normal, ele não trabalha no comum. Então nós vamos falar um pouquinho disso aqui. Mas o mesmo texto diz assim, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então existe uma primazia para o homem ser quem ele é. Deus lhe deu autoridade. E nós chamamos aqui de domínio. O domínio do homem pleno é aquele domínio que exala autoridade por onde quer que ele esteja. Mesmo que ele fique calado. Mesmo que naquele lugar ele não fale uma palavra. Mesmo que naquele lugar ele não tenha nenhuma atividade, nenhuma função. Mas o domínio está nele. É aquela pessoa que alguém chega perto e se sente bem de estar perto, simplesmente por estar perto. Não necessariamente porque está trocando figurinhas, está conversando, está trocando alguma coisa. Então, esse domínio que eu estou falando, do homem pleno, é um domínio que é de dentro para fora e que tem a ver com a sua autoridade. Ok? Bem claro isso, gente? Muito bem. A palavra domínio lá não tem nada a ver com isso daqui. Isso aqui tem que ser uma consequência. Porque a gente sabe, comparando este cara aqui com o concorrente dele atual, como é que fica, hein? Alguém assistiu o debate, quinta-feira passada? Que loucura! O Biden está caquético. Parecia que tinha pegado uma clínica, né? Ele está caquético, está uma pessoa totalmente fora de si, ele está ultrapassado, eu não sei o que vão fazer, estão querendo tirá-lo, inclusive, da corrida presidencial. Mas, de qualquer forma, os destinos do mundo inteiro estão na mão de uma pessoa assim. Então, você entende? Tem que estar de dentro para fora. Não adianta ter autoridade, ter a carteirinha,
como este tem, e também já está com 78, já está indo mais para lá do que para cá, igual o nosso presidente também, está bem mais para lá do que para cá. Então, significa que a autoridade não é só a sua carteira, o seu diploma, o seu certificado, o seu título. Não é o dinheiro que você tem, o carro que você possui, a casa que você habita. Não é a família que você tira aquela foto e todo mundo está sorrindo. Já reparou nas fotos? Todo mundo sorri. Não é? Não é aquilo é só uma coisa externa. Autoridade e poder tem a ver com alguma coisa interna. Ou eu tenho ou eu não tenho. Eu posso exercer autoridade, mas aí eu vou ter que me impor sobre essas pessoas. E aí deixa de ser autoridade e passa a ser simplesmente poder. O que é a palavra radá no hebraico? Que é aquela palavra domine ele, domínio. Significa governo, domínio, prevalecer, tomar posse. Porque tem autoridade. É meu, então eu tomo posse. É reinar, é liderar. Alguns dos grandes palestrantes na área de liderança falam sobre governança, falam sobre liderança. É muito mais do que isso. Isso é um exercício que você tem quando você tem domínio. Se você domina, você exerce bem uma liderança. Você exerce bem o governo, você tem uma governança, você governa bem. Você dirige bem, você lidera bem, você prevalece, não sobre as pessoas, mas com as pessoas. É diferente prevalecer com alguém do que prevalecer sobre alguém. Então, para eu ser um grande dominador, um grande governante da minha vida, eu preciso prevalecer com alguém. Alguém que anda comigo reconhece em mim essa liderança, reconhece em mim essa naturalidade da minha autoridade. Ok? Quem está me acompanhando? Beleza? Então vamos pensar aqui o seguinte. Domínio. Eu preciso ter domínio sobre a minha vida. Eu preciso governar a minha vida. Eu preciso liderar a minha vida. Porque se eu não fizer isso, como é que vai ser o casamento? Como é que vai ser o relacionamento com pais, com irmãos, com filhos? Como é que vai ser se eu não tenho domínio? Se eu não tenho essa autoridade? Não adianta você ser homem, você ser o pai, você ser o marido. Você tem que ter domínio, governança sobre a sua vida. Se eu não tiver domínio, o que acontece? Não tem ordem. Não existe ordem. Como uma pessoa que não tem domínio, ou como diz até a Bíblia, domínio próprio, como pode ele estabelecer ordem na sua vida? E a ordem ali não é de general. Eu estou dando uma ordem, me obedeça. Não é disso que eu estou falando, é a ordem das coisas. Como elas devem funcionar. Como as coisas estão estabelecidas para funcionar. Isso é ordem. Perfeito? Então, se não tem domínio, não tem ordem. Se não tem ordem, o que tem? Caos. Se não tem ordem, tem caos. Mas o caos não é a nossa, o nosso fim, não é um fim em si mesmo. Mas se não tiver domínio, não tem ordem. Se não tem ordem, existe o caos. E aí, o que nós vamos fazer? Vamos deixar a nossa vida chegar no comum. Lembra que eu falei? Comum é diferente de normal. Comum é aquilo que todo mundo faz somente porque faz. O normal é aquilo que tem uma norma, que tem um princípio, que tem um valor para ser constituído. Há uma diferença muito grande sobre isso. Quem está me acompanhando? Então, veja, se não houver domínio, não tem ordem. Se não tem ordem, existe o caos. E o caos é o quê? É a comunidade. Não no sentido da sociedade, das pessoas que têm todas as coisas em comum, mas aquilo que é muito comum. É muito comum hoje a gente ver pedófilos como professores, como pastores, padres, como políticos. É muito comum hoje vermos pessoas que matam outras pessoas. Em nome do quê? Em nome da defesa própria. Perdão. Em nome de algum princípio que defende. Isso é muito comum, mas é normal. Qual é a norma? É respeitar a vida. Qual é a norma? É respeitar uma criança que é frágil,
que é sensível. Agora há pouco, o Rodrigo estava falando aqui sobre os desafios de ser um conselheiro tutelar numa cidade como essa. As pessoas não veem, né, Rodrigo? Não observam, elas não está perto delas a realidade de tanta gente que está sofrendo porque falta domínio. Não existe ordem. Existe uma bagunça generalizada no sentido dos relacionamentos, da qualificação daquilo que as pessoas estão vivendo como princípio de relacionamentos. Mas o comum não pode prevalecer. Eu tenho que buscar o normal. Então, quando eu busco o normal, eu estou chegando perto do princípio do que significa o domínio. Então, guarda isso. A gente precisa ter como uma espécie de direcionamento na nossa vida. Eu tenho domínio, eu tenho a governança da minha vida, eu governo a minha vida. Eu governo a minha vida, eu lidero a minha vida, eu prevaleço o domínio, então eu vivo normal. E se eu vivo normal, tudo fica em ordem. Ah, peraí, você está querendo dizer, Natinha, que fica tudo perfeito? Não, não é isso que eu disse. Eu disse que fica em ordem. Agora, mesmo na ordem, a gente tropeça. Mesmo na ordem, as coisas às vezes ficam embaçadas. Ficam ou não? Fica embaçado, fica difícil, fica meio estranho. Quem aqui já errou com a esposa? Aí, ó, 2, 3 corajosos, 4. Os outros estavam dormindo, não ouvia a pergunta. Como é que é mesmo a pergunta? Quem aqui não errou com os filhos? Quem não errou com o irmão, com os pais? Quem não errou no trabalho? Quem não fez uma coisa que não queria ter feito e acabou fazendo? Quem tinha que fazer alguma coisa e não fez? Então a ordem existe, mas nós tropeçamos nessa ordem. Então não existe a perfeição. Existe somente a nossa disponibilidade de dominar. E quando eu domino, eu posso até tropeçar, mas eu reconheço, eu levanto e corrijo a minha vida. Isso é ser homem pleno. Homem pleno não é infalível. Homem pleno não é a pessoa que não vai errar. Eu falei já para vocês, o homem pleno não é super-homem, cara. Não existe isso, essa figura com a capa e com a calcinha vermelha. Não existe, existe no cinema, né? Isso é a Marvel não, é a DC Comics, né, que faz. É outra coisa, essa parada é fantasiosa. Nós somos super-humanos se nós somos plenos. E plenitude não é completude. Plenitude é você reconhecer todas as suas limitações, trabalhar as suas limitações e erros e fortalecer as suas virtudes e os seus sucessos. Ok? Beleza? Então isso aqui é diferente disso aqui. Ó. Ordem não é caos. É diferente. Normal não é comum. E domínio não é omissão. Homens omissos na sua família, no seu trabalho, nas suas responsabilidades, no seu relacionamento até mesmo de fé, na sua vida espiritual, que se transforma muito mais numa vida religiosa, mecânica, mecanizada, dogmatizada, cheia de princípios e leis catalogados, mas não tem aquela vida leve, suave, relacional com Deus e com o próximo. Sempre exigente, sempre dominador no sentido de controlador, não dominador no sentido de domínio e governança. Estão pegando a diferença? Se você é homem pleno, então você tem que ter domínio. Dominar, foi para isso que Deus nos criou. A plenitude nos leva ao domínio, mas não no controle das coisas. Eu não controlo ninguém. Gente, eu não controlo nem o controle remoto da minha TV. Quando eu vejo, já está numa coisa que não sabe por que eu estou assistindo isso aí. Você controla o seu, como é que chama lá, o Stories? Ou o Stories controla você? Quando você vê, já foi 1 hora, 2 horas. Quando você vê, já foi. Sem falar no tigrinho. O tigrinho domina, gente. Domina mais do que muitas pessoas. E os famosos bets hoje, hein? Os aplicativos de aposta. E estão legalizando agora o jogo, bingo e casas de jogos no Brasil.
Não vai dar certo, porque o homem não tem domínio. Ele é subjugado, ele é dominado, ele é controlado. Se você é um homem pleno, você tem domínio, você tem governo. Governe a sua vida, lidere a sua vida, prevaleça sobre todas essas coisas. Essa é a grande diferença do homem pleno. Então, assim, qual é a grande lance aqui? O grande lance aqui é o poder. É o poder. Mas não o poder pelo poder, não o poder de carteirada, não o poder de certificado, não o poder de uma autorização me dada porque eu fiz alguma coisa e agora eu recebo essa certificação. Não é esse poder. É o poder dado por Deus ao homem que foi criado à sua imagem e semelhança. Você é a imagem e semelhança de Deus, então você pode ter esse poder. Depois eu vou mandar os slides para você, tá? Fica tranquilo, lá no grupo eu mando para você os slides. Então, o que é, gente? Vamos pensar aqui, ó. Domínio. Me acompanha aí, por favor. O domínio, ok? Esse domínio tem a ver com poder. Sabe? Eu posso. Tudo posso. Ouviram já essa expressão em algum lugar? Tudo posso. Mas não é de qualquer jeito. Não é pela minha carteirada. Existe uma autoridade que me é dada e eu tenho esse poder. Eu domino. O homem só dominou porque Deus falou, domine ele sobre tudo. Você quer dominar sobre tudo? Sem ser controlador, sem ser ditador, sem ser autoritário, sem ser aquele Zé Mané, narcisista, que quer somente as coisas para você. Você quer isso? Quer ser um dominador sem ser um controlador? Então, só Deus pode fazer isso para você. Sabe por quê? Ele faz? Ele faz. Porque você foi feito à imagem e semelhança dele. É possível você alcançar. Então, esse poder precisa ser exercido. Como é que eu vou exercer esse poder? Como é que eu posso exercer esse poder? Bom, eu tenho um poder. Deus quer me dar. Como é que eu pego esse poder? É simplesmente assim, estender a mão? Deus me dá? Não, não é só isso, não. Ele está pronto para te dar, mas você precisa ser treinado. Você precisa ser capacitado. Capacitação. Quem está me acompanhando, fala eu. Então veja aqui. Poder está relacionado ao domínio, não é um poder meu, meramente, ele é adquirido, ele vem de fora, vem de Deus, mas eu preciso ser capacitado para receber e exercer esse poder. Certo? A capacitação desse poder, ela vem através de uma coisa que alguns chamam de modelação, outros chamam de aprendizado, outros chamam de referência, a Bíblia chama de imitação. 1 Coríntios, capítulo 11, 1 Coríntios 11, 1. O apóstolo Paulo fala assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. A palavra imitação lá é mimetes, no grego. Não sei se fala assim, mas é mimetes. Da onde vem a palavra mímica. O que é mímica? Fazer uma imitação de alguém. Tipo, no meu tempo, minha mãe falava assim, para de remedar o seu irmão. Lembra dessa palavra, remedar? De fazer aí o que ele faz. Aí o outro fica lá, aquele mímica. Isso chama mímica. Então, essa ideia da mímica é fazer o que o outro faz. Não porque o outro faz, como as crianças fazem imitação uma do outro, uns dos outros. É a imitação daquele que pode dar essa capacitação. Eu chamo diferente. Alguns chamam de modelar. O que eu vou modelar? Vou modelar fulano, ciclano. Eu vou imitar Beltrano. Eu chamo de tonalizar. Como eu sou músico, eu uso muito esses códigos da música, né? Eu chamo de... Deixa eu até escrever aqui outra cor aqui. Tonalizar.
O que é tonalizar, gente? É dar o tom. O tom a gente pode dar na cor, né? Um tom mais claro, um tom mais escuro. Azul claro, azul escuro. O grande problema na cor é o bege, né? Você nunca sabe se é bege, se é creme, se é areia. Esse é maple. Você nunca sabe, né? É a cor mais misteriosa do século. Eu prometo a vocês, uma das primeiras perguntas que eu vou falar para Deus quando eu chegar lá, escuta, é bege ou é creme aquele troço? Berge, é verdade, berge, olha só. Então, tonalizar é dar o tom, não só na cor, mas na música. Tem uma maneira de você dar um tom, de tonalizar. Então, deixa eu dar uma aula de música bem rapidinho para vocês aqui, para vocês entenderem. Então, aqui existe a pauta musical, que é o pentagrama, né? Aquelas 5 linhas. Alguém já deve ter visto, se você não é músico, você já deve ter visto em algum lugar. As notas estão aqui colocadas nessa pauta. Então, essa nota aqui, ela tem um nome. Essa aqui também tem um nome. Sabe as famosas do, ré, mi, fá, sol, lá, si? Então, essas notas têm um nome. Mas elas só têm um nome por causa de uma imagem que está aqui na frente, chamado clave. Clave, no latim, é chave. Você reparou nos nossos ensaios, como a gente tem falado muito em chave? Porque a chave realmente é a grande ferramenta que a gente vai usar no Homens Plenos. Porque nós somos pautados por alguns tons. Okay. Muito bem. Deixa eu tirar isso aqui. Esse aqui não vou usar. Quem está acompanhando aqui, fala eu. Domínio é poder. Eu posso. O verbo poder, eu posso. Tudo posso. Mas como? Se eu exercer, como é que eu vou exercer isso? Sendo capacitado. Como é que eu sou capacitado? Através da imitação. Que eu vou chamar aqui de tonalizar. Podia ser mentorar, poderia ser modelar, poderia ser qualquer uma dessas palavras. Então veja só. Essa aqui é a clave de sol. Dá para ver aí? Clave de sol. Ela começa na segunda linha desse pentagrama, de baixo para cima. Isso quer dizer que a nota colocada nessa segunda linha é a nota sol. Clave de sol, começa na segunda linha, nota da segunda linha, sol. Se eu fizer a sequência, sol no espaço lá, na terceira linha si, o dó no terceiro espaço, e daqui, essa aqui seria a nota ré. Perfeito? Vamos lá. Aqui nós temos um dó, um sol, e aqui nós temos um ré. Agora existe uma outra maneira de ver essas notas. Vou fazer um outro pentagrama aqui. Se eu colocar aqui uma outra clave, a clave de Fá, ela começa aqui na quinta linha, ó. Ela é um C ao contrário, assim. Se a clave é de Fá, começa na quinta linha, então essa nota na quinta linha não vai ser mais Ré, ela é Fá. O que significa que essa nota na segunda linha é um Si. Reparou como muda tudo? Como é modelado o formato de quem eu sou, de como eu sou, conforme a tonalização? Quem está acompanhando? Então, o tom vai me definir como eu sou modelado, sou preparado, sou padronizado para ter domínio. Se eu quero ter domínio, eu preciso entrar no tom. Não posso estar desafinado. Entendeu? Nem vou falar da afinação hoje, porque a afinação é um processo posterior à tonalização. É outra coisa. Então, quais instrumentos que tocam aqui? Ó? Na clave de sol, instrumentos como violão, guitarra,
algumas vozes no canto também. E na clave de Fá? O contrabaixo, barítono, alguns instrumentos da orquestra. Então, são instrumentos com a tonalidade mais baixa, são tocados na clave de Fá. E os instrumentos médios para agudos na clave de Sol. Olha que interessante. Se eu juntar as duas claves aqui, na pauta, esse aqui é o instrumento chamado piano, que usa as duas claves para tocar. Então, para tocar a mão esquerda, eu, naturalmente, para regiões mais graves, eu vou usar a clave de Fá. E para a região mediana para baixo, para o mais agudo, clave de Sol. Então, ser pianista não é fácil não, tá? Para ler a partitura. Quem está me acompanhando, o que é tonalizar? É a capacitação para eu ter domínio. Eu preciso ser tonalizado. Eu preciso de uma clave. Eu preciso de uma referência. Eu preciso de um modelo. Eu preciso ter referência em alguém que vai me ajudar a ser modelado. Ok? Até aqui, gente? Porque nós terminamos. Hoje nós terminamos. Não vamos passar o tempo, não. Já está na hora, né? Então, vamos lembrar aqui, olha. Seja um mímico. Seja um mímico. Se você quer ter poder na sua vida, ou seja, dominar, ser normal, andar na ordem, seja um mímico para ser capacitado. Seja um mímico. Seja alguém que vai modelar a sua vida em outras referências, em outras pessoas, em outros lugares, em outros aprendizados, nos livros. Homem pleno lê livro. Você sabe que existe um objeto chamado livro? Existia. Que é diferente desse objeto aqui. Tem página. É audiobook ou... Não, tem uns mais moderninhos que usam, como é que chama lá? O Kindle, né? Kindle. Esse que ele está falando é o book. Então, audiobook, o negócio é visual, é rápido, tem que ser tudo rápido. O homem pleno não tem rapidez, não tem pressa não, gente. O homem pleno não tem pressa não, ele vive a vida cada segundo, porque ele foi tonalizado, ele foi capacitado, ele foi modelado para viver a vida com qualidade. Se não for assim, você não é pleno. Aí você está só passando a vida. Aí, eu falo para vocês, eu tenho 60 anos hoje, mas ontem de manhã, umas 8h15 da manhã, eu tinha 15 anos de idade. É assim, ó. Assim, ó. Quem tem mais de 40 tem essa sensação, não tem? Quem tem mais de 40 aqui na sala tem essa sensação? Foi, ó, foi. Quando você vê, foi. A vida passou, cantou o hino, aquele hino religioso famoso, deixa a vida me levar, vida leva, e a vida levando, e foi passando, e quando você vê, e agora? Eu deixei passar tanta coisa por entre os dedos, e agora eu me sinto incapaz. Eu não falo para você, eu não me sinto incapaz. Com 60 anos, já qualifiquei minha vida, eu estabeleci o dia e a hora da minha aposentadoria. Dia 1º de setembro de 2033, às 11h30 da manhã, eu vou me aposentar. Se eu não morrer até lá, né, claro. Aí é uma aposentadoria precoce, mas se eu viver até lá, eu vou me aposentar nesse dia. Não vou parar de trabalhar porque eu não quero parar de trabalhar, não quero parar de produzir. Eu não podia estar sossegado hoje, com 60 anos, eu estou começando esse trabalho por quê? Porque eu estou sendo modelado, eu estou sendo tonalizado, existe um tom na minha vida. Eu sei quais são as notas que tocam na minha pauta, no meu pentagrama. Eu sei quais são as notas. Eu leio as notas. Eu as identifico e eu as toco. Ok? Então guarda isso hoje. Vou mandar uma foto desse cartaz para você. Vou mandar todos os slides para você. Você que está assistindo aí, participa com a gente. Toda terça-feira a gente está transmitindo ao vivo. E você pode participar. E entra no grupo aí, manda um recado para a gente, manda uma nota pra gente, a gente coloca você no grupo também, beleza? Então é isso aí, gente. Por hoje é isso aqui. Hoje a gente está introduzindo alguns outros elementos. Você reparou que a gente fala uma coisa, depois a gente repete, reforça, traz de volta, cria novas coisas, acrescenta, agrega, e esse é o projeto Homem Pleno. Vamos viver a vida dinâmica, poderosamente. Vamos ficar em pé, eu quero fazer uma oração com você. Esse é o nosso trabalho aqui. A gente parece, puxa, já passou? A gente não quer
A gente quer que você saia do seu trabalho, passe aqui, se alimente e vá para sua casa pleno. Beleza? Movimente. Outra coisa, se você tem algum pedido de oração, a gente sempre deixa aí, vou deixar sempre avisado, um papel ali que você pode chegar, deixar o seu nome, pedir oração, pode ser genérico, não precisa coisa específica, trabalho, saúde, meu pai, filho, qualquer coisa, e a gente ora por você. E os que estão nos visitando hoje, eu vou pedir a permissão, nós vamos colocar você no grupo, para você receber esse material aí gratuitamente, tá bom? Vamos orar. Senhor, obrigado por essa noite, por esse lugar, por esse momento, pelo dia que nós passamos, esse início de semana, tantos desafios ainda para vencermos durante a semana. O Senhor abençoe cada homem que está aqui, cada casamento, cada filiação, cada paternidade representada aqui. Abençoa os sonhos e os projetos do coração de cada um deles. Senhor, que onde eles puserem as mãos, ali haja prosperidade, haja bênção, haja vigor, força, poder, domínio, para que esses homens sejam plenos em tudo que eles fazem. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Beleza, gente? Vamos ficar à vontade aqui, ó. Vocês não comeram nada hoje aí? Vamos lá. Comer um lanchinho antes de ir embora.